Quando você quiser conhecer quem são os seus amigos, faça uma festa. Quer saber quem são os seus amigos, fique doente. E pastor Alex, hoje eu louvo a Deus pela tua vida. E eu creio que o Senhor, Ele tem uma palavra aos nossos corações. Um dia eu fiz um casamento e a churrasqueira estava atrás de mim, o pessoal estava assando a carne atrás de mim. Eu falei, covardia. Hoje está um cheirinho, está sentindo o cheirinho aí, querido? Do maná, né? O jantar, pelo jeito. Covardia, viu? Mas covardia maior foi quando eu ministrei na igreja do pastor Newton, lá em Sorocaba, quando ele me convidou para pregar no aniversário dele. E nada contra, viu, querido? Mas também nada a favor, viu? Deixaram a bandeira do Corinthians atrás. E hoje eu louvo a Deus que está aqui, ó, 2014, ano de conquista dos aliançados. Quantos são aliançados aí, querido? Não é? E quando eu cheguei na igreja, eu falava, você tem coragem de pregar com a bandeira do Corinthians lá no altar? Falei, por um amigo eu faço qualquer coisa. Faço um sacrifício, né? A palavra de Deus. Quero ver se eu consigo ser bem breve, porque eu acredito que temos muito o que fazer nesta noite. E a palavra do Senhor, ela está registrada lá no livro de Juízes. Quem tem a palavra do Senhor diz amém, Jesus. Glória a Deus. Juízes capítulo 13. Quem está com calor diz amém, Jesus. Está quente, né? Deus é maravilhoso. Diga, Deus é maravilhoso. Juízes capítulo 13. Do versículo 1 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Fala a respeito do nascimento de um grande libertador, de Sansão. Quem conhece Sansão, a história de Sansão aí? Amém. E diz assim, tendo os filhos de Israel tornado a fazer mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem em Zoá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. E apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse, eis que és estéril e nunca tivestes filhos, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te de não beberes vinho ou bebida forte, nem comas coisas imundas, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então, a mulher foi a seu marido, ele disse, um homem de Deus veio a mim, sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremendo, não lhe perguntei de onde era, nem ele me respondeu o seu nome, porém me disse, eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus, que enviaste, venha outra vez, e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando essa se achava sentada no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. E apressou-se ela, e correndo notificou ao seu marido, e lhe disse, eis que apareceu aquele homem que viera a mim outro dia. Então se levantou Manoá
e seguiu a sua mulher. E tendo chegado ao homem, lhe disse: És tu que falastes a esta mulher? E o anjo respondeu: Eu sou. Então disse Manoá: Quando se cumprirá as tuas palavras? Qual será o modo de viver do menino? E como será o seu serviço? Amém, amados? Nós vemos aqui a promessa que Deus havia feito para a mulher de Manoá, um homem temente a Deus. E quando o anjo chega à mulher, o anjo do Senhor revela para ela: você é estéril, mas daqui a um tempo você terá um filho, e esse filho será nazireu, consagrado de Deus. E a palavra do Senhor nos revela que Manoá não estava junto com a sua esposa. E quando a mulher recebeu essa revelação, a forma que seria criado o menino, ela vai até seu esposo e compartilha com teu esposo a revelação da palavra de Deus. Com quantos Deus já tem falado aqui nesta noite? Diga amém, Jesus. Você tem compartilhado com o teu cônjuge as promessas de Deus, querido? Nós entendemos que um sonho, ele é somente um sonho quando sonhado. Mas um sonho, quando você tem atitude, ele passa a ser uma realidade na nossa vida, amém? Não é? O segredo da coisa, irmãos, é a mesma coisa quando você está plantando. Quem planta, ele não está vendo se vai germinar a semente ou não, mas ele acredita que vai dar fruto. Amém, querido? Ele acredita. Esta mulher, ela vai até o marido e fala: um anjo apareceu a mim e me revelou. E Manoá creu na palavra de Deus. Quantos homens creem na palavra de Deus? Diga amém, Jesus. Manoá, seu esposo, creu na palavra de Deus. Então ele foi e orou ao Senhor e falou: Senhor, o anjo que falou com a minha esposa, Deus te abençoe, querido. O anjo que falou com a minha esposa, eu rogo que ele venha falar comigo também. Quando Deus fala com a mulher, fala com o homem também, querido. Quando Deus quer falar, ninguém impede o falar do Senhor. Então o anjo do Senhor vem e fala com Manoá, revela para ele como que vai ser cuidado, como que vai ser criado o menino. E neste texto sagrado, eu quero entender aqui que Manoá é o pastor Milton, e a mulher é a sua esposa, a irmã Maria, que cuidou bem do menino. O menino cresceu. O menino cresceu, querido. E não tem alegria maior do que essa para um pai e uma mãe. Cuidar bem do projeto de Deus. Ei, querido, seus filhos é projeto de Deus. Nossos filhos são projetos do Senhor. Eu tenho 4 filhos, sei bem, meu querido, que os filhos, eles sugam o pai. Eles sugam a vitalidade do pai. Mas a beleza dos filhos é a beleza do pai, querido. Eu tenho netos, pastor Nilton já tem neto. 5 coroas. Porque a Bíblia fala que a coroa dos pais são os filhos dos filhos. Tá ligado? A coroa dos pais são os filhos dos filhos. Irmãos, não tem coisa melhor do que nós criarmos filhos e eles passarem a nos imitar. Jesus falou que os filhos, em tudo eles imitam o pai. Em tudo eles imitam o pai. Pastor Alex é um profeta de Deus. Tem uma linhagem sacerdotal. Tem raiz dentro da casa. Aprendeu com os pais. Teve a alegria de nascer num lar evangélico. Teve a alegria de crescer, cuidado por profetas. Eu não tive essa alegria, querido. Nasci no lar de prostituição, minha mãe era mulher da vida, e só fui conhecer Jesus com 27 anos. Mas eu posso dizer que eu e minha casa hoje servimos ao Senhor. E a sua mãe, pastor? Minha mãe lavada e remida no sangue de Jesus. Minha avó tinha 60 anos de prostituição, querido. Morreu 27 anos servindo ao Senhor, morreu com 87 anos. Com 60 anos, ela teve um encontro com Jesus. Deus vira o nosso cativeiro, querido. Quando nós obedecemos a palavra do Senhor, dura coisa que quando o sacerdote, ele não obedece a palavra do Senhor. Ele não coloca em prática aquilo que Deus mandou para ele. Manoá e a sua esposa aqui obedeceram a palavra do Senhor. E se você for ver a vida de Sansão,
para uns é uma tragédia, para uns ele glorificou a Deus, porque a Bíblia fala que na sua morte ele matou mais inimigos do que em vida, não é? Quando chegou no último momento da vida dele, ele falou: Senhor, só mais uma chance, só mais uma chance. Deus deu uma chance para ele. Por quê, querido? Porque com certeza Deus viu que Manoé e a sua esposa tinham semeado na vida de Sansão. Quantos pais e mães tem aqui nesta noite? Queridos, nós vemos um homem, esses dias eu falava na igreja, pastor Newton, a respeito de Saul, um grande rei, homem que foi cheio do Espírito Santo, homem que ganhou muitas guerras, mas em determinado momento da vida dele, ele deixou de obedecer a Deus. E o Senhor falou para Samuel: Samuel, diga para Saul que eu não tenho prazer em sacrifício, mas em sim que obedeça a minha palavra. Deus já estava desistindo de Saul, porque Saul, rei de Israel, já tinha deixado de praticar a palavra de Deus com essência. E a Bíblia fala lá no livro de 1 Samuel, no último capítulo, você vê que Saul, ele sai para a batalha, ele sai para a guerra, juntamente com os soldados, juntamente com os teus 3 filhos, Jonathan, Abinadab e Melquisua, saem para a guerra, e a peleja que se agravou tanto, e a Bíblia fala que Saul morreu, seus 3 filhos morreram, e todos aqueles que estavam junto com Saul morreram também, querido. Quem anda com pessoa desobediente é morte, é tragédia, querido. E a Bíblia fala que pegaram o corpo de Saul, pegaram o corpo dos seus filhos, penduraram, querido, no muro da cidade, a cabeça de Saul, arrancaram a cabeça de Saul, e levaram para os templos de Astarote, para os deuses pagãos, para envergonhar a casa profética de Saul. Queridos, hoje nós estamos honrando profetas que estão no altar, que estão honrando e glorificando o nome do Senhor. Eu vejo na vida do nosso irmão Alex, pastor Alex, como na vida daquele profeta Eliseu, quando havia uma calamidade na cidade, Samaria estava cercada pelos inimigos, e ali a Bíblia fala que o rei, naquele desespero todo, vendo Samaria, que estava passando fome, estavam comendo animais, esterco, e o rei então ali vê uma situação, uma tragédia muito dramática. 2 mulheres mataram seus filhos e comeram seus filhos, porque não tinha comida na cidade, num tempo de tragédia, num tempo, querido, de lapso. E a Bíblia fala que quando o rei ouviu isso das 2 mulheres, ele rasgou as suas vestes. Ele rasgou as suas vestes. Queridos, tem que haver profeta em Israel. Para chamar a presença de Deus, tem que haver profeta em Itapetininga, tem que haver profeta em Sorocaba, tem que haver profeta no estado de São Paulo. E o profeta disse: deixa vir a mim, porque há profeta em Israel. Tem profeta neste lugar, queridos. Tem profeta neste lugar. No livro de Salmos, no capítulo 92, você não precisa abrir, diz assim o versículo 12: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciares que o Senhor é reto, para anunciar que o Senhor é reto. Eu estava pesquisando, o justo florescerá como a palmeira. O Salmo 92 fala das pessoas que não servem a Deus e fala daqueles que servem a Deus. Compara as pessoas que não servem a Deus como a grama, mas os justos florescerão como a palmeira no Líbano. E eu pesquisei a respeito da palmeira. A palmeira diz que ela cresce 15, 30 metros de altura. A palmeira, ela produz de 100 a 200 anos. A palmeira é uma das plantas mais bonitas nos oásis. Você conhece o oásis, né? Aquele deserto, aquele sol causticante. E a raiz da palmeira está na água, mas o topo seu está no calor. E a Bíblia compara os justos como a palmeira, florescerão na casa do Senhor como a palmeira.
ela demora para crescer, querido. Ela demora para crescer. A palavra de Deus, ela demora para se cumprir na nossa vida. Não é da noite para o dia, querido, é um processo. É um processo para se cumprir na nossa vida. É como um grande edifício. Você sabe que para construir um edifício, primeiro se faz um grande alicerce, um grande fundamento, para depois, quando começar a construir, vai construindo, vai construindo, vai construindo, vai construindo. E você vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Diga para o teu irmão, primeiro você cresce para baixo, para depois crescer para cima, querido. Os justos florescerão como a palmeira, oh glória a Deus, plantados na casa do Senhor, na velhice ainda darão frutos. Pastor Alex, homem de Deus, um menino que foi bem cuidado pelo pai e pela mãe. Pastor Nilton, é um homem de Deus. Você está deixando um legado. Não tem coisa mais linda neste mundo, querido, de você olhar para os teus filhos e falar: Senhor, muito obrigado, porque eu vejo nele. Um dia eu lembro que eu estava passando um momento muito difícil na minha vida. Uns anos, meus filhos estavam na adolescência. Eu entrei na igreja que estava arrebentado, o coração arrebentado. Porque os filhos, as atitudes deles vai minando a nossa força, a nossa vitalidade. Eu entrei em lágrimas, em pranto. Eu falava: Deus, o que está acontecendo, Senhor, por que isso? E o pastor Isaías, na época que estava pregando, ele falou assim: olha para o teu filho, e você vai ver o que você fez no passado, ele está fazendo agora. Aí eu comecei a olhar pelas atitudes do meu filho, e falei: não é que é verdade mesmo? Não é que é verdade mesmo? E aí o Espírito Santo falou no meu coração: se eu, o Senhor, tive paciência com você, você não vai ter paciência com teu filho? Irmãos, pais e mães que estão aqui, nunca teu filho você vai aceitar que desonre ele. Sempre será o santo, o escolhido, o perfeito. Ainda que os de fora não acreditem, nós temos que acreditar. O pai e a mãe têm que acreditar. Porque a Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor. Eu sempre falo, pastor Nilton, no altar da igreja, estou aqui com pessoas, a Neuli, que convive comigo mais do que minha mulher, que ela trabalha em casa, querido, cuida da nossa roupa, cuida da alimentação. O que eu falo em casa, falo na igreja. O que eu falo na igreja, falo em casa. Pode os de fora jogar pedra na nossa família, na nossa casa, mas os de dentro não. O pai e a mãe nunca desistem dos teus filhos. Pai e mãe nunca desistem dos teus filhos. Eu falo isso com muita propriedade, queridos. Eu sou nascido num berço de prostituição. Somos 5 filhos, cada um filho de um pai. Nenhum pai assumiu, nenhum dos meus irmãos, nem o meu me assumiu, sumiu. Com 21 anos, eu fui colocado para fora dentro de casa, nunca mais voltei. E eu falei: não, eu vou fazer uma nova história. Eu vou fazer uma nova história. Está aí uma das minhas filhas, casada, está o meu genro aí. Tropeçaram, caíram, vai bater a cabeça, mas sempre vai ter um pai com as mãos estendidas, abençoando, acreditando, porque se você deixar de acreditar, como que Deus vai acreditar, né, irmão? Como que Deus vai acreditar? Pastor Nilton acreditou, pastora Maria acreditou, e deu certo em nome de Jesus. Hoje está colhendo mais um ano da vida dele, na presença do Senhor, e os céus fazem festa, querido. Os anjos fazem festa, porque Deus olha para a terra e vê o profeta de pé. Vê um profeta de pé, queridos. Que o inimigo está aí, nas esquinas, querendo matar os profetas, querendo parar os profetas, humilhar profetas, profetas mentirosos, que não acreditam nos profetas de Deus. É bíblico isso, querido. Mas tem aqueles que estão cuidando dos profetas do Senhor. Estão cuidando daqueles que são do Senhor. E nesta noite, você que está aqui,
com o teu carinho, com a tua presença, está cuidando do profeta do Senhor. É Deus nesse negócio. É Deus neste negócio, querido. É lamentável quando nós vemos pais desistindo dos filhos, abandonando. Que tem hora que dá vontade mesmo, mas só vontade. Porque um filho rejeitado, querido, Deus diz: ainda que um pai e uma mãe te desamparem, ainda que um pai e uma mãe te abandonem, eu nunca te deixarei. Eu nunca te deixarei. Eu louvo a Deus porque o Senhor não deixou eu crescer com rancor, com uma mágoa no meu coração. Hoje eu cuido da minha mãe, que a Bíblia fala: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue teus dias na terra dos viventes. Quer viver dias felizes, dias longos? Honre teu pai, honre tua mãe. Não saia desonrando teu pai e tua mãe, querido, porque tudo é processo de Deus. Deus sempre está no controle. Nós temos que acreditar. Nossa parte nós fazemos, investimos, adubamos, preparamos a terra, e a terra vai produzir uma árvore boa. Uma árvore boa. Costumo dizer, quando reunimos numa data de aniversário, minha família, por exemplo, dá quase uma igreja, pastor Nilton. Mas eu olho para a raiz, eu olho para a avó, minha sogra, dona Rita, olho para minha mãe, aquelas pessoas idosas, cabelinho branco, quantos muitos estão jogando no asilo, não é? A Bíblia fala que os vossos velhos, na velhice, ainda darão frutos. Eu olho tudo que está acontecendo, os netos, os bisnetos, eu falo: porque a raiz é boa. A raiz é boa. Diga para o teu irmão: a raiz é boa. Quando Deus planta, o negócio dá, querido. Quando Deus coloca a mão, Ele é o agricultor. É Ele que dá resistência. É Ele que faz acontecer, irmãos. Que esta palavra fique no coração dos irmãos nesta noite. Em nome de Jesus. Hoje nós temos aqui uma palmeira. Não sei se é 15, 30 metros de altura. Mas vai produzir. Vai produzir. Está produzindo. 100, 200 anos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que esta palavra glorifique o nome do Senhor. Aplauda, adore e glorifique o nome.